Olá, tudo bem? A paz do Senhor, amiguinhos, amiguinhos, tias e tias do Ministério Infantil. Hoje, acordei cedo falando com o Senhor e Deus me deu, essa palavra nessa manhã para compartilhar com os irmãos. Um testemunho daquilo que eu tenho vivido, durante a minha caminhada. São 6 anos que Deus me chamou para estar no Ministério Infantil. E tem 4 anos que Deus me chamou para ministrar. E durante esse tempo que eu tenho ministrado, aonde eu tenho ido, o Senhor tem me dado algumas experiências. E eu queria compartilhar uma experiência que até hoje, tocou muito meu coração. Um sentimento assim de tristeza, sabe? Porque tanto eu como ministro infantil, muitas das vezes a gente não imagina, o que tem acontecido com as crianças, a profundidade que é uma vida com Jesus, uma vida protegida com o Senhor. Vou abrir, antes de eu começar a falar esse testemunho, esse relato ao qual aconteceu comigo, eu quero abrir com os irmãos no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 e 7, irmãos. Tá aqui, ó, minha Bíblia. Eu vou estar lendo rapidinho. Tá escrito assim, ó: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as incultarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu. Bom, irmãos, há uns 2 anos atrás, eu fui ministrar em uma igreja, uma congregação, e era ali culto de criança. No final do culto, uma criança falou assim pra mim: tia, eu posso conversar contigo? E assim, ela, naquele momento assim, ela olhou pra mim como se fosse um adulto, sabe? Eu posso conversar contigo no final do culto? E aí eu olhei pra ela e falei: claro, pode conversar comigo sim. Aí ali eu acabei de ministrar, no final do culto, aquela criança veio novamente e falou pra mim assim: tia, tu falou pra mim que você ia me ouvir. Eu falei assim: tá bom, meu amor, a tia vai ouvir sim. Ele falou assim: mas eu quero falar escondido, tá, tia? E aí, quando ele falou isso, eu já fiquei preocupada, irmãos. Já fiquei preocupada e eu já comecei a orar, comecei a falar com o Senhor. Aí a criança veio até mim e falou assim: tia, então, o que eu quero conversar contigo é o seguinte: eu tenho um amigo. E o meu amigo, sabe, tia, ele se chama Bob. E todas as vezes que eu vou dormir, a minha mãe apaga a luz, ele aparece. Ele senta na minha cama e conversa comigo. E ele fala pra mim, tia, que é pra mim matar minha mãe e meu pai. Que é pra mim pegar a faca e matar. E várias vezes eu começo a chorar. E eu falo com ele: eu não vou matar minha mãe nem meu pai. E ele falou assim: sim, você vai matar. Mata sim seu pai e sua mãe. E aí, irmãos, aquela criança começou a cantar uma música pra mim. Uma música bem demoníaca mesmo. Uma música assim que, na verdade, é uma música que até que existe, né? Depois, se eu conseguir achar na internet, a música, eu até coloco aqui pros irmãos. Ele falou que esse amigo tava cantando essa música pra ele. E a música fala de matar mesmo, de matar o pai, de suicídio, sabe? Uma música assim bem pesada. E ele cantando, e ele falou assim: tia, eu não aguento mais. Eu tô com muito medo. Eu falo com a minha mãe, eu falo com meu pai, ninguém me ouve, tia. Ninguém me ouve. Eu falei pra todo mundo, eles falaram pra mim ficar quieto. Falando que eu sou bobo, tô com medo do escuro, mas não é, tia. Ele vai me visitar, eu tô com muito medo, eu não consigo dormir, tia. Irmãos, meu Deus do céu. Quando aquela criança começou a falar isso pra mim, automaticamente já me deu uma vontade de chorar. E aí eu segurei ali naquele momento pra não chorar. E ele falou assim pra mim: você disse na sua pregação que Jesus, ele pode nos livrar do mal.
tia, Jesus pode me livrar desse mal. Olha só, irmãos, meu Deus. E aquela criança ali chorando, falando isso. Uma criança que, eu não me lembro, mas ela deve tinha uns 8, 9 anos de idade, por aí, irmãos. Era uma criança ainda, bem pequena. E eu falei com ele assim como Jesus existe, ele é fiel e verdadeiro. Ele vai te livrar desse mal hoje. E aí, naquele momento, eu falei com ele assim, olha, eu falei com ele assim, olha, fecha os olhos, fica com o olhinho fechado, não abre o olho pra nada, tá bom? Até a tia terminar a oração. Aí, irmãos, isso foi a estratégia que o Espírito Santo de Deus me deu na hora, né? Aí eu chamei as outras líderes que estavam lá, algumas irmãs de oração. Falei assim, olha, vocês vão interceder enquanto eu oro. E ao mandei ele fechar os olhinhos, coloquei a minha mão no coração dele e orei bem baixinho no ouvido dele. Falei, Senhor, essa criança está aqui, Pai, pedindo socorro. Tu és o Deus da libertação. Tu és o Deus, Jesus, que tira todo o mal. Aí eu comecei a falar, repreendo, Jesus, todo o mal da vida dessa criança. Eu repreendo, Jesus, o maligno. Eu comecei a orar falando para Jesus entrar na casa dele, entrar no quarto dele e repreender o mal que estava ali, que estava entristecendo o coração dele, que estava angustiando o coração dele. Comecei a orar para Deus abrir os olhos espirituais do pai, os olhos espirituais da mãe. E comecei a orar para ele, falando bem baixinho, bem tranquilo, que foi do jeito que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração naquele momento. E aquela criança, de repente, caiu manifestada. Doloroso, irmãos. Você vê uma criança cair manifestada. Doloroso. Meu Deus. E ali eu segurei os bracinhos dele para ele não se machucar, irmãos. E eu falei em nome de Jesus. Sai da vida dele agora. Sai agora. E aí, irmãos, aquele mal que estava ali saiu. E quando ele saiu, ele continuou de olhinho fechado. Ele abriu os olhos e começou a chorar. E eu falei com ele assim, olha, Papai do céu foi lá na sua casa e o mal não vai mais te atormentar. Falei com ele. E ele começou a chorar, me abraçando, irmão, falando, tia, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus. E aí eu conversei com a liderança do departamento infantil, tá, irmãos? Tô falando de criança dentro da igreja, tá? Conversei com a liderança do departamento infantil, perguntei se os pais estavam lá, os pais não estavam. A criança tinha ido com a avó para a igreja. Conversei com a avó, falei com a liderança, olha, conversa com os pais, aconteceu, tá vendo que aconteceu isso aqui, ele contou isso aqui, porque ele se sentiu seguro. E aí tá um alerta aí pro departamento infantil, para X do departamento infantil, a sua sala dentro da igreja não é salinha. Não é lugar para brincadeira, sabe? Não é lugar para você estar lá simplesmente contando uma história, não. Lá é lugar de você apresentar o Deus da história para suas crianças. Entenderam, irmãos? Lá é lugar de você orar e repreender o mal sobre a vida daquelas crianças, porque você não sabe como ela está chegando ali na sua sala de aula, sabe? Então que Deus hoje, nessa manhã que eu estou gravando aqui, venha abrir os olhos espirituais, tanto da liderança do departamento infantil, abrir os olhos espirituais dos pais, tá? Porque, olha, é dever dos pais, Deuteronômio diz, tá? De cuidar dos seus filhos, zelar pelos teus filhos, ensinar os teus filhos no caminho do Senhor, ao levantar, ao deitar, não é? Porque muitas das vezes o que acontece, a gente deixa, vou deixar meu filho ir lá para a igreja, para a sala das crianças que lá te ensina a palavra de Deus. Ela sim, ela vai ajudar a ensinar a palavra de Deus, sim, mas os princípios, o começo de tudo vem dentro da tua casa. Amém? Olha só a responsabilidade, pais e mães, que vocês têm sobre a vida dos seus filhos. Amém?
Eu não sou muito de vir aqui no YouTube gravar os vídeos, eu só gravo aquilo que o Espírito Santo de Deus começa a colocar no meu coração. E Deus colocou no meu coração essas semanas alguns temas, né, que tem acontecido no Ministério Infantil, a qual eu tenho vivido. E eu vou estar aqui postando para vocês. Viu? Deus continue abençoando. Vou aproveitar para orar, né? Vamos aproveitar para orar que nós estamos aqui. Se você tiver com o seu filho aí do seu lado, você pega o seu filho para orar. Se você estiver sozinho, você interceda aí pela vida do seu filho agora nesse exato momento, amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã na tua presença. Espírito Santo de Deus, repreende todo o mal. Espírito Santo, abre os olhos espirituais dos pais, Senhor. Abre os olhos espirituais, ó Deus, da liderança do departamento infantil. Senhor, departamento infantil não é só decoração. Departamento infantil, Jesus, não é só pula-pula. Oh, Espírito Santo de Deus, que esse povo venha entender, Senhor, que estamos nos últimos tempos, Pai, que as crianças estão sofrendo e que elas precisam da palavra do Senhor, palavra que alimenta, que sustenta, que salva, que cura e que liberta. Em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos a vida desse tio que está vendo esse vídeo agora. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, a vida dos pais, ó Pai querido, que estão ouvindo, ó Pai querido, esse vídeo agora. Eu coloco nas tuas mãos, ó Deus, cada uma das crianças, ó Pai, que possam, ó Pai querido, estar agora nesse momento vendo esse vídeo. Em nome de Jesus, que todo mal seja repreendido. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Fica na paz de Jesus. Até a próxima.